Dorime, interimo ad appare dorime, ameno latire. Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz um tema interessante que é sobre medo. Quais são os motivos que têm nos levado aos medos? Os nossos medos estão apenas relacionados a esta existência ou refletimos também de existências anteriores? E como superar os nossos medos? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este interessante tema, aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, sempre uma alegria contarmos com a tua presença no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito feliz por estar aqui novamente e muito feliz também por um tema muito próprio, e com certeza vamos tentar nos ajudar aí a elucidar alguns questionamentos da nossa relação com o medo. E diminuir os nossos medos, né, Edmilson? Vamos tentar atenuar um pouco dos nossos medos. Perfeito. Edmilson, é normal a gente ter medo? É normal nós termos o medo? Então, Madeira, quem já não sentiu medo? Você que está aí nos assistindo, já sentiu medo? Todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos medo. Então, o importante, o principal aspecto para vencermos o medo é entendermos o medo, para podermos conviver gradativamente com ele. E a partir daí, Madeira, a gente ir criando opções sugestivas para contemplar no nosso íntimo vitórias pessoais que nos farão não fugir, mas encaminhar esses sentidos negativos que porventura apresentamos. Ao longo da história, o medo sempre teve um fator como regramento para ensinamento, sempre se tomou muito por base o medo. Nós vimos aí no próprio período do cristianismo, início lá do cristianismo, uma visão muito direcionada a céu e inferno, a resoluções, a tomadas de mudança de comportamento voltadas a coibir aqueles que não conduziam a sua vida de maneira regrada em fuga ao inferno. Então, com isso, foram criando sequelas na humanidade de maneira geral, com expectativas de um juízo final, com expectativa muito voltada ao pecado original, e que fez com que, de certa forma, o caminho fosse errado, mas que levou a humanidade como num todo a buscar as respostas, a buscar o entendimento para tentar vencer o medo. Que, na verdade, o desconhecido, ele nos leva a sentir medo. Então, coisas que desconhecíamos, como, por exemplo, que um dia o mundo iria se terminar, né, e isso foi muito suscitado durante muitos anos, a vigência da separação do joio e do trigo, que Jesus já preconizava há mais de 2000 anos. Isso fez com que as pessoas se questionassem se a época não estaria chegando, e com isso levasse a muitos medos. Mas, enfim, hoje na nossa educação, Madeira, se nós observarmos, ainda mantemos muito esse regramento com base do medo, né? Nas crianças. Olha, se tu fizer determinada arte, a mamãe vai te colocar num quarto escuro, a mamãe vai te colocar de castigo, a mamãe não vai fazer isso, o papai não vai fazer aquilo. Então, intimamente, isso nos leva a criar um certo constrangimento com determinada situação, ou às vezes até com determinada
peça com determinado local, né? Lembra assim tem crianças que vem um bichinho e aí se assustam, e aí o papai e a mamãe, né, para educar, entendendo que assim estão educando aquela criança, colocam o bichinho em algum local ali que é para que ela tenha medo, e sempre que ela está fazendo arte, olha ali, olha o bichinho vai te pegar. Então isso vai suscitando dentro de nós, no nosso íntimo, vai criando uma atmosfera de horror, que muitas vezes com o tempo ela se imanta no nosso inconsciente. Nós gravamos isso no nosso inconsciente e que vai, com o passar do tempo, fazer com em determinado período da nossa trajetória com que surtamos, com que venha à tona de novo. Então é importante entendermos que a ação do medo, ela está diretamente ligada à nossa consciência e não ao aspecto físico. O primeiro reflexo do medo, Madeira, ele se dá no nosso ato de consciência, de resgatarmos, de irmos buscar lá no nosso inconsciente, de irmos buscar lá no nosso consciente fatos que nos amedrontam, fatos que nos atordoam, que podem ter a sua origem nesta existência, nessa existência que temos na infância, ao longo dos dias, como também podemos trazer fruto de vidas pretéritas, de vidas passadas, e que vem se refletir exatamente na essência, que é o eu espiritual, que é realmente o elemento que comanda essa máquina. Então ele traz consigo essas sequelas, ele pode trazer de vidas pretéritas essas sequelas, e que em determinado momento vão ruborizando o nosso íntimo, a nossa consciência, e fazendo com que diante de determinadas situações a gente se veja em uma condição de inconformidade. E isso nos levar a um grau de saturação muito alto, que nos levará a sequelas que aí sim irão redundar num campo físico. E aí já falando, mas fugindo um pouco da nossa consciência e avançando no aspecto físico, que entendamos, o medo ele tem a sua ação localizada na consciência e se reflete no físico. O nosso cérebro ele produz substâncias chamadas neurotransmissores, que são os responsáveis para levar aos nossos neurônios, às nossas células nervosas, levar comunicação que será responsável por as nossas ações, o ato de caminhar, o ato da fala, o ato do raciocínio, todas as ações que nós realizamos. O que acaba acontecendo? Por vezes, por a ação da nossa consciência estar em desequilíbrio, faz com que esses neurotransmissores entrem em colapso. E aí passam a não manter uma ordenação, vamos entender assim. Esse composto do sistema nervoso, Madeira, autônomo, ele se classifica sobre dois segmentos: o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático, que são, o simpático é exatamente que nos condiciona a uma situação que irá vir, a autodefesa. Lembro muito assim, Madeira, aquelas pessoas que dizem que a vista esquerda está tremendo e com isso preconizam algo de ruim que poderá acontecer. Exatamente. Outros que sentem comichão na mão esquerda, diz que na mão direita é dinheiro, né? Mas dizem. Mas na esquerda normalmente são fatos negativos que vão se dar. Então o que acaba acontecendo? Esses neurotransmissores em colapso, o que acaba acontecendo? Eles vão mandar sangue, vão encaminhar sangue através das artérias exatamente para locais que não necessitam naquele momento. Então a falta de sangue em determinados locais, que normalmente ocorre nas mãos, nas coxas, vai proporcionar o formigamento, vai proporcionar sentidos que realmente vão denotar que algo
poderá acontecer. Essa é a relação do sistema nervoso simpático. Já a do parasimpático é aquela que todos nós gostamos, é aquela que nos torna ao reequilíbrio. Então, esse estado de medo, ele é momentâneo. Ao mesmo tempo que nos desajustamos, retomamos a uma condição de ajustamento por a ação natural do nosso organismo. Seria como se nós pedíssemos assim, ó, Madeira, eu quero que nesse momento tu tranque a respiração. O teu íntimo está direcionado para que tu tranques a respiração e fiques o maior tempo possível. Vamos dizer que eu fosse te premiar por o maior tempo que tu conseguisses ficar com a respiração trancada. Esse ato tu conseguiria elaborar até um momento, mas chega um período em que a tua mente já não exerce mais influência sobre um organismo que necessita de um alimento para sua manutenção, qual seja o ar. Então, naturalmente chega um momento que o corpo te pede o ar e aí tu não consegue fugir e tornas ao ato da respiração natural. Assim, mais ou menos, nesse intercâmbio, nesse mecanismo, se dá a ação física, que se reflete exatamente por uma consciência que está em desajuste. Essa relação consciência e físico não trabalhadas, elas vão fazer com que naturalmente, em oportunas vezes, o nosso organismo entre em colapso. Isso poderá levar a desajustes como as síndromes, como a síndrome do pânico, processos depressivos em que nos levam a tristezas, a melancolias muito profundas e que tiveram a sua origem na consciência. Então, o que a gente precisa realmente trabalhar? A gente precisa trabalhar a nossa consciência, é estar bem consigo mesmo, é o seu eu. O organismo reflete aquilo que nós projetamos. Então, são mecanismos naturais. O medo é um mecanismo natural de convivência de um espírito que passou já por longos processos até chegar a esse momento e que com certeza terá muitos mais. E exatamente o desconhecido, o fato da gente não reconhecer o nosso passado e principalmente por não identificarmos com certeza qual será o nosso futuro, nos causa essa ansiedade momentânea que nos leva a vários sentidos, a várias sensações, dentre elas o medo. Edmilson, tu nos deixa assim, muito bem claro, né, que são assim, vários fatores, ou seja, vários motivos, né, que nos levam aos medos. E tu nos deixa isso muito bem claro. Né? Edmilson, mas há medos assim que estão relacionados nesta própria existência, nessa própria vida, tipo o medo de ter passado por um assalto. Há pessoas, né, que por ter passado por um assalto passa a ter medo, né, até de ser assaltada, né, por um acidente, por ter passado por uma questão de acidente, por uma tragédia, um problema de saúde. Tá? Pessoas que já passaram por esse problema e tem aquele medo, né, de ter problema de saúde, ficar doente, por um perigo iminente de morte, mas há medos que não estão relacionados a esta existência, como medo de ambientes fechados, de aglomeração de pessoas, medo da escuridão, medo do mar. São aqueles medos, Edmilson, que a criança, o ser já traz lá na sua infância, né? Aquela medo como a gente acabou de citar, de ambientes fechados, como também de aglomeração de pessoas. Os nossos medos, eles não estão apenas relacionados à existência, como também reflete de existências anteriores? Olha só que pergunta legal, muito oportuna. Madeira, assim, ó, um aspecto muito importante dentro dessa visão do medo que tu acabaste de passar para nós é da gente entender uma coisa muito clara, muito comum até, a gente pode dizer, mas que nós não nos apercebemos.
Às vezes a gente confunde medo com instinto de sobrevivência. Uma grande maioria desses exemplos que tu acabaste de traduzir para nós estão diretamente ligados ao instinto de sobrevivência, que é muito pessoal, é muito nosso. A manutenção da vida, ela é muito íntima. Por vezes ela nos é furtada por situações as mais diversas possíveis. Então, exatamente como tu colocaste, a nossa trajetória de espíritos eternos, ela nos dá ciclos existenciais, que é isso que nós estamos passando aqui e agora. Desses tantos ciclos existenciais que nós já passamos, que nós já enfrentamos, essas várias reencarnações que nós já vivemos, com certeza nós tivemos os desencarnes mais diversos possíveis. Então, aqueles irmãozinhos que porventura possam ter tido um desencarne através de afogamento, é normal que até um copo d'água assuste, não é? Aqueles irmãozinhos que porventura aí num desencarne, o período de desligamento espírito e matéria tenha sido muito conflitante, é normal o medo de locais fechados, né? de elevadores, de se sentir sozinho, de se sentir frustrado, de se sentir abandonado. Então, são relações de medo, aí sim, nesses casos, são relações de medo, que se nós observarmos, está no nosso íntimo e que são sugeridos à medida em que situações ocorram. Mas o que nós observamos, Madeira, é que não são situações contínuas. A gente não passa 24 horas com medo, são momentos. E é exatamente a esses momentos que a gente precisa começar a trabalhar. Então, realmente, muitos dos nossos medos nós trazemos na nossa bagagem, mas fazem parte do nosso cunho expiatório. Claro. Porque se sentimos medo, é porque de alguma forma nós temos algum comprometimento com essa relação. Então, cabe-nos a vitória pessoal, ao enfrentamento, ao entendimento. Então, se não é um problema físico ainda, se esse grau de consciência não se transformou ainda num problema físico, então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar mecanismos para vencer. Então, toda vez que esse pensamento me vira, a gente até sugere, né? Tranca a respiração, conta de 1 até 4, dá um tempo, tranca a respiração de novo, conta de 1 até 4, e assim nós vamos indo. Por quê? Porque nós vamos conduzindo a nossa consciência a uma nova situação, a uma situação de relaxamento, a uma situação de fuga daquele mecanismo que ora começa a fluir na nossa mente. E aí sim, se ele começar a fazer gestão na nossa mente, ele vai acabar se refletindo no organismo. E aí é o colapso que redunda em todo aquele rol de situações aos quais o sistema nervoso nos faz passar. Então, antes que isso aconteça, a gente precisa buscar esse enfrentamento íntimo, esse enfrentamento pessoal. E assim, gente, se tiver que procurar o médico, e temos que procurar o médico, né? Temos que procurar o auxílio médico. Se a gente não conseguir por as nossas próprias forças, vamos procurar o auxílio médico. Não vamos ter vergonha não de procurar o psiquiatra, porque a pessoa cria determinados temores e determinados dogmas e determinados medos, né? Que o psiquiatra é aquele responsável somente por cuidar da mente, por o doente da mente. Que nada, gente. Ele é o elemento essencial para nos ajudar, porque vai nos oferecer exatamente o remédio para o equilíbrio físico. Logo, o corpo estando em equilíbrio, a gente tem que cuidar da mente.
Aí a gente é que tem que buscar esse trabalho. Assim como derivamos para o medo, precisamos ter capacidade de enfrentamento para vencer esse medo. E sou eu que tenho que vencer os meus medos. Não é tu que podes vencer por mim, tu podes me ajudar. Ajudar a auxiliar. Mas eu sou o responsável por vencer o medo, porque é o meu íntimo, é a minha consciência que está maculada, que está ruborizada, que precisa, que carece de ser encaminhada. Então, tranquilo, nós somos capazes sim. Busque forças aí dentro de você que você é capaz de vencer qualquer das dificuldades. Hoje sabemos que através da doutrina espírita, da influência dos espíritos em nossos pensamentos. Aí então te pergunto, Edmilson, os espíritos inferiores influenciam em nossos medos? E muito, Madeira. E muito. Na questão de número 459 do Livro dos Espíritos, primeira obra de Kardec, aqueles que quiserem fazer a pesquisa lá, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E ele obtém como resposta dos espíritos muito mais do que imaginas. Exatamente porque a nossa relação com espíritos, Madeira, ela é constante. Por quê? Porque nós somos espíritos. O que difere nós para os desencarnados é que, ora, nós não estamos habitando um corpo físico. Então, o que os próprios espíritos nos dizem, e se nós observarmos na nossa relação de dia a dia, as coisas se tornam muito simples de serem compreendidas. Nós somos o resultado de duas intuições diante de qualquer contexto, qualquer situação que se apresente na vida. O Madeira, se ele tiver um enfrentamento qualquer na vida, no trabalho, com a família, no dia a dia, ele sempre vai ter dois caminhos para seguir. Ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, ou revida, ou se cala. Sempre ele tem dois mecanismos. O que nos dizem os espíritos? Que essa primeira ideia que nos vem na mente, a primeira coisa que te vem na mente diante de uma tomada de decisão, aquilo é o teu eu. É o teu eu que está se dando vazão. E a segunda intuição normalmente provém dos espíritos. Sempre o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, como quiserem, ele está ali. E vocês já imaginaram a luta pessoal que ele faz? Às vezes eu fico me perguntando, tem que ser um anjo mesmo, Madeira, para nos aturar 24 horas por dia, nos pensamentos muito vãos, que muitas vezes nós estamos, e ele está ali, nos intuindo, não faz, não revida, não vai pela esquerda, vai pela direita, não vai nessa festa, não vai em determinado local, não faz determinada coisa. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós somos teimosos, a gente teima, e aí a gente sabe que a recíproca é verdadeira, né? Normalmente as coisas não acontecem como a gente esperava. Então, dentro desse campo da intuição, é muito fácil da gente identificar o auxílio, o amparo que eles estão nos dando, ou também nos intuindo a ações negativas. Essa segunda intuição, ela pode ser do nosso mentor? Pode, quando nós estamos vibrando e buscando a ajuda dele. Agora, por sua vez, quando os mecanismos de ação nossos são negativos, é normal que se aproximem de nós, irmãozinhos, que não vão nos intuir coisas boas. Correto. Vão nos ensejar ao erro, vão nos ensejar a não ficar bem. Então, atentos a essa intuição, trabalhamos essa intuição, busquemos entender as coisas que se dão no nosso íntimo, para que a gente realmente, após as tomadas de decisões, a gente não diga assim, agir sem pensar, porque nós pensamos, sempre nós pensamos, e importante, independente deles atuarem no nosso pensamento, nos intuindo, né? É muito importante que a gente entenda, a decisão é nossa. Então, uma vez que a decisão é nossa, nós somos os responsáveis pelos nossos atos. E nós temos o livre-arbítrio, né? Com certeza. A liberdade de decisão, claro,
é nossa. É nossa. Então aquilo que nós plantarmos, com certeza mais hoje ou mais amanhã nós vamos colher. Correto. Edmilson, a gente ouve muitas pessoas falarem nesta frase: eu sou temente a Deus. Eu fico muitas vezes a me perguntar, Edmilson, nós não deveríamos amar a Deus e não temer a Deus? Olha que legal, viu? Vamos ensejando nessa pergunta para que aquilo que a gente comentou lá no início. Observa, Madeira, que o medo ele tem sido o responsável até pelo desenvolvimento da fé. Em determinado momento, a sociedade como um todo nos levou a temer a Deus. Né? Passando a ideia de um Deus que castigava, passando a ideia de um Deus que punia, de um Deus que separava os bons para o céu e aqueles que não são lá tão bons para o inferno. Então, criamos vários rótulos a respeito de Deus, nosso Pai, que são inverídicos, são improváveis, são inconcebidos para um Espírito que é só amor, que nos ama a todos indistintamente. Então, em verdade, nós não temos que temer a Deus, nós precisamos amar a Deus. E como é que nós amamos a Deus? Desenvolvendo a nossa fé, sentindo Deus no nosso coração. Quando nós nos despertamos para isso, Madeira, com certeza nós passamos a ver a vida de maneira diferente. Puxa vida, que coisa maravilhosa ver Deus no sorriso de uma criança, de um filho, né? A alegria de um filho, ver Deus na natureza, que às vezes se rebela por as nossas ações. Né? Mas então a gente vê Deus nas coisas boas que acontecem com a gente, que às vezes a gente esquece de agradecer, mas a gente também vê Deus e nos dá a opção de poder errar. Olha que Deus maravilhoso, Madeira, que dá a oportunidade de eu poder errar e refazer aquele erro, seja nessa existência ou se assim não puder numa futura. Então Deus é amor, gente. Tiremos totalmente dos nossos pensamentos essa ideia de temor, que busquemos o amor na sua essência, o ponto mais delicado dos sentimentos e para onde tudo converge. Edmilson, por demais, queremos te agradecer a tua presença aqui, diminuindo um pouco dos nossos medos. Nosso muito obrigado. Espero que a gente tenha ajudado a vencer os seus medos e os nossos medos, né, Madeira? Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse o nosso portal que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua audiência, sua atenção. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de alegria, sucesso, saúde, amor, menos medo, muita paz e muita luz a todos. Mantiren mo